Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um passo nessa jornada maravilhosa que está sendo conhecer um pouquinho do Rhema. Como vocês sabem, aqui não é nem o ápice, aqui é só uma amostra grátis que vocês poderiam acessar, que vocês poderiam estudar, mas infelizmente acabaram as matrículas. Só que enquanto não reabre as matrículas do Rhema, e aí vocês vão ter acesso mais profundamente a esse conhecimento que a gente tanto quer mostrar, você fica com a gente. Tenta adquirir os livros que a gente fica passando para já ir estudando, e quando você tiver essa matéria, você já vai estar muito mais na frente do que a gente. E como sempre, Cassandra! Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. E estamos continuando, no nosso curso do Rhema. Estamos na 4ª disciplina. A disciplina agora é o fruto do Espírito. E ela vem trazer para a gente aí algumas oportunidades de aprofundamento, né? Então, a gente está aqui com um especialista na disciplina, o nosso professor. Também outro professor que veio de fora, veio de Fortaleza, aqui da nossa cidade, aqui próximo. E ele está aqui para compartilhar mais conosco como é, o crescimento espiritual que tantas pessoas buscam, atrás de propósito, e o que mais que a gente pode adquirir através desse crescimento, que é justamente saber, o dom do Espírito na nossa vida, né? Então, vamos ao nosso... Pastor Mansueto, é assim que fala? Mansueto. E eu tentando aprender, porque eu sou ruim de dicção. É um nome incomum, né? É. Incomum. E me conta, agora a gente quer saber só um pouquinho antes, dá um passo para trás. Como foi que você se converteu e conheceu o Rhema? Antes de mais nada, eu queria agradecer, vocês pelo convite, a honra de estar aqui, de ter essa oportunidade de compartilhar a palavra com mais pessoas, Essa palavra que tem abençoado tanto nossas vidas. Obrigado pelo ter honrado mesmo. Bom, falando sobre minha experiência de conversão, eu me converti, eu tinha 18 anos de idade, era de uma família cristã, católica, e frequentava a igreja, mas muito mais pelo pulso da mãe, pulso das mulheres da casa, e cresci na igreja e tudo. Mas eu nunca realmente tive muito interesse pelas escrituras. Eu cheguei a uma fase da adolescência e juventude até questionar a existência de Deus. E fiquei um pouco arredio com essa ideia de Deus, Mas eu acho que tinha muito a ver com a questão da idade. Muito comum os jovens ter uma fase de rebeldia, Eu tinha muitos questionamentos e por não encontrar as respostas, eu pensava, Deus não existe. Mas eu não posso afirmar que eu era um ateu. Era mais uma revolta, talvez, E eu comecei a trabalhar bem cedo. E numa empresa que eu trabalhei durante 4 anos, eu era muito amigo do filho do dono da empresa, Nós trabalhávamos juntos. E ele se converteu. E ele não me falou nada, mas eu fiquei sabendo. Nós morávamos no mesmo bairro, na mesma rua, e eu trabalhava na empresa da família dele. E ele trabalhava no mesmo setor que eu. E eu achei estranho o fato dele nunca ter compartilhado comigo. E depois de um tempo, a empresa contratou um rapaz, a empresa estava passando por um processo de informatização. E aí, esse rapaz era cristão, eles já se conheciam. E um dia esse rapaz fez uma abordagem bem cauteloso, educado, e eu não sei porquê, mas a minha reação naquele momento foi uma reação áspera. Eu bati na mesa, eu disse, olha, eu não aceito que você fale comigo de Deus e tal. E eu não sei nem explicar por que eu reagi daquela forma. Enfim, só que aquela minha atitude... No final do expediente daquele mesmo dia, eu fiquei me sentindo mal por ter feito, mas ao mesmo tempo satisfeito de ter colocado um limite para ele. Mas ao final, saindo da empresa, eu saí para um lado, ele saía para o outro, e aí eu escutei ele me chamando, Mansueto. Aí na hora eu pensei, rapaz, esse crente já quer falar comigo de novo? Aí eu parei,
olhei para trás, e aí ele veio na minha direção, aí ele disse, eu queria lhe pedir perdão. Nunca ninguém tinha pedido perdão, né, a mim, por qualquer razão que fosse. Eu, embora fosse muito novo, tivesse apenas 18 anos, mas você passa por situações na vida, dentro de casa, com a família, com amigos, de confronto, de desentendimento, e nunca ninguém tinha me pedido perdão. Ele me pediu perdão e ele disse, quero lhe pedir perdão porque eu não perguntei antes se você gostaria de ouvir, que eu queria lhe falar. Eu já fui falando, eu realmente errei, eu quero lhe pedir perdão. Aí eu, tá certo, tá tudo bem. Aí saí. E aquilo então me marcou ainda mais. Né? Eu fiquei com aquilo registrado. Eu digo, mas o cara me pediu perdão, eu que fui rude. Eu que bati a mão na mesa, eu que tomei uma atitude como que ameaçando ele. E ele ainda me pediu perdão. E passado alguns dias, eu vou procurar encerrar aqui porque eu estou me alongando demais, mas passado alguns dias eu estava numa crise terrível, né, de existencial, questionando tudo, questionando a vida. Eu cheguei a pensar até mesmo assim, rapaz, o que é que eu vou tirar a vida? Porque eu pensava, a vida é isso, é estudar, trabalhar, é passar o dia na rotina, na pressão, para depois só dormir no outro dia repetir tudo de novo. Vida miserável, coisa dessa natureza. E quando eu estava naquela crise e vendo meus amigos assim, todo mundo se divertindo e eu me distanciei um pouco, estava questionando tudo. Questionando inclusive o comportamento deles. Leviano, né? Falando sobre o que tinham feito com uma moça, que não sei o que, foi assim, foi daquele jeito. E o outro falando que tinha experimentado uma droga nova, coisa dessa natureza. Eu estava ali naquela crise tremenda e eu me lembrei do rapaz que tentou falar de Deus para mim e que eu reprimi ele ali e que depois ele me pediu perdão. E a partir daquele dia eu pensei assim, eu vou me permitir ler a Bíblia. E no mínimo, se ele estiver mentindo, eu vou pegar ele na mentira. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E eu passei a ler a Bíblia todos os dias em casa. Por volta ali de 11 da noite, meia-noite, todo mundo se recolhia. Eu pegava uma Bíblia que a minha mãe tinha, enorme. Né? É aquela Bíblia católica, cheia de fotos, né? A letra grande. E eu li a Bíblia. E depois de 2 meses nessa experiência, então um dia eu cheguei com uma pergunta para ele, para aquele rapaz. Ele nunca mais tinha me abordado. Eu fiz a pergunta sem dizer que estava lendo a Bíblia. Ele me deu uma resposta com muita sabedoria. E a partir daquela resposta, os meus olhos foram iluminados. Você lembra qual foi a pergunta? Lembro, perfeitamente. Eu me deparei com o texto do Evangelho de João, no capítulo 1. Logo a partir do versículo 1, quando o apóstolo João ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aquilo não fez sentido nenhum para mim. Eu pensava, verbo, indicação, com a regra do português, né? Que coisa louca, a Bíblia não faz o menor sentido. Quem que vai entender um texto como esse? Embora a resposta estivesse nos versículos logo abaixo, mas apesar de lê-los, eu não conseguia compreender. Então eu disse para ele, rapaz, eu vi em algum lugar, eu não queria dizer que estava lendo a Bíblia, né? Um texto que dizia isso, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não faz o menor sentido. A Bíblia é um livro muito estranho, muito enigmático, parece que foi escrito para ninguém entender. Aí ele não tentou me explicar, ele só disse assim, faça o seguinte, quando você tiver um tempo, pense nesse texto, trocando a palavra verbo pelo nome Jesus. E foi só isso que ele disse. Aí era um momento de trabalho, de expediente, né? Então naquele mesmo dia, à noite, peguei a Bíblia, fui lá de novo, aí no princípio era o verbo. Não, é para trocar por Jesus. No princípio era Jesus, e o verbo estava com Deus, e Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus, e Jesus era Deus. Quando eu li isso, foi um choque para mim. Porque eu via Jesus como um homem, né? De fato, ele foi um homem. Mas aquele texto estava dizendo que o homem Jesus era Deus. E que ele existia, pré-existia, né? Desde o princípio. E aí depois eu lendo o texto, logo abaixo, nós nos deparamos com o apóstolo João falando, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, único filho de Deus, né? E logo depois ele diz, mas veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí pronto, isso aí
foi realmente como uma espada e abriu o meu entendimento. E eu já vinha lendo a Bíblia há 2 meses, principalmente o Novo Testamento, que eu não sei porquê, mas eu lia o Novo Testamento. Naquele dia, os versículos que eu lia e que não tinha compreensão, eles foram como que peças de um quebra-cabeça se juntando, e eu logo entendi, só com aquela leitura, o plano de salvação. Porque eu já tinha lido, eu já estava entendendo assim, eu conhecia alguma coisa da Bíblia, né? E naquele mesmo dia o Espírito Santo falou comigo de uma forma tão forte que eu me ajoelhei na sala da casa dos meus pais, volta da meia-noite. Me ajoelhei e sozinho, sem auxílio de ninguém, eu fiz a oração de confissão e eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, porque eu lembrei dos textos, o Espírito Santo foi me lembrando, né? E Jesus morreu pelo pecado da humanidade, logo ele estava morrendo ali pelos meus pecados, né? Enfim, a iluminação chegou. E eu lembrei de Paulo falando aos romanos, né? Que quem crê com o coração e confessa com a boca é salvo. Lembrei de tudo, eu já tinha lido. E naquele dia eu ajoelhei, orei, pedi perdão a Deus pela minha ignorância, né, pela minha resistência, e confessei Jesus. Eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, eu reconheço Ele como o Deus que se fez homem, morreu pelo pecado de todos, inclusive pelo meu. Eu te agradeço. E logo depois eu fui dormir, né? No outro dia, quando eu saí para o trabalho, eu era outra pessoa. Eu era outro homem, apesar de só ter 18 anos, era outro jovem. Né? E aí eu indo para o trabalho, eu ia a pé, que era próximo, e o céu era mais azul, as nuvens eram mais brancas, a grama era mais verde, tudo para mim estava diferente. Eu realmente entendia que eu não era mais a mesma pessoa. Embora eu não tivesse um conhecimento profundo das Escrituras, mas a conversão ela foi real. E aí, naquele mesmo dia, chegando no trabalho, na primeira oportunidade que eu tive, eu falei para ele, tinha confessado a Cristo. Ele ficou surpreso, assim, se emocionou, né? Porque eu contei essa história para ele. E apesar da minha atitude hostil com ele, o exemplo dele foi suficiente, né? E aí minha história começou. Aí foi congregar? Eu congregava numa igreja em Fortaleza, ela existe até hoje, né? Essa Igreja Evangélica da Fé. Lá eu conheci outros jovens muito sedentos de Deus e que já conheciam a literatura de Kenneth Hagin. E aí logo um livro dele chegou nas minhas mãos, que foi o nome de Jesus. O livro O Nome de Jesus. Eu li, foi impactante. Aí li o livro É Necessário que os cristãos sofram? É uma pergunta, né? E ele responde ali muito bem a respeito dessa questão. Aí li aquele livro sobre o Homem em 3 Dimensões. Enfim, nós tivemos acesso a essa literatura muito cedo, eu e aqueles jovens, né? E aquilo impactou nossa vida de uma forma, assim, radical. Então nós, de alguma forma, já tínhamos uma base dentro dessa visão, né, equilibrada das Escrituras e da revelação, que é o novo nascimento, do que é o homem espiritual, entendendo sobre o que é o homem como um espírito, alma e corpo, né? E tudo isso nos levou assim, a um crescimento rápido. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de todos aqueles jovens lá, naquela época, né? E muitos daqueles jovens fizeram rema. Ainda hoje tem pessoas dessa igreja fazendo rema, lá em Fortaleza. A esposa do pastor João Roberto, ela congregava nessa mesma igreja, a Janaína, entre outros. A Joanice, missionária do Verbo da Vida no Japão, congregava nessa mesma igreja. Então, assim, dessa igreja surgiram muitas pessoas, assim, Deus levantou, dotadas com dons, né? Estamos no ministério, muitos de nós, daqueles jovens. Outros não, porque não tinham a chamada, né? Mas estão firmes no Senhor até hoje. E quando você foi fazer o rema, eu descobri há pouco que foi a maior prova de amor de núpcias. Sim, verdade. Eu tinha parado para pensar dessa forma, mas é assim. Nós congregávamos nessa igreja, lá eu conheci a minha esposa, né, que na época nós namorávamos e estávamos noivos. E eu não me recordo, mas eu penso que foi 1995.
1995. Nós éramos bem ligados a uma igreja lá em Fortaleza por conta da questão dos jovens, né, que era a igreja Comunidade Evangélica. E daquele pessoal da Koinonia, né, que fez muito sucesso, tinha músicas, né, era o Diante do Trono da época. E aí nós éramos bem ligados. E eles faziam grandes eventos. E eles organizaram um evento em Campina Grande naquele ano. E nós fomos, porque na nossa igreja nós tínhamos uma certa carência de um movimento maior, né? E essa igreja ela tinha uma abrangência maior em todo o território nacional e tudo. Então nós viemos de ônibus até Campina Grande para participar desse evento. E no domingo pela manhã, ou foi um sábado pela manhã, ou foi um sábado ou foi um domingo, eles anunciaram lá, antes de começar o culto, quem iria ministrar era um missionário americano, representante do Rema. Então, quando eles falaram representante do Rema, a gente já... Opa, Rema? Rema? Mas é o Rema que a gente conhece, né? E aí, o pastor Bud foi chamado, ele ministrou. E quando ele abriu a boca, que ele começou a falar, nós sabíamos que era realmente o Rema, fundado pelo irmão Reagan, porque estava ali. Era tudo que a gente tinha nos livros, estava ali, agora na boca daquele homem, né? E éramos um grupo de, 11, 15 jovens de Fortaleza, dessa igreja que congregávamos lá nesse evento, junto com os jovens da outra igreja, né? Da comunidade evangélica. E aí alguns desses jovens também, ao término daquele culto, foram falar com o pastor Bud, para chamar a atenção dele. Um levantou a voz em inglês, né, para atrair a atenção dele, e ele convidou 4 daqueles jovens para ir à casa dele. E aqueles jovens falaram sobre a sede que tínhamos, o desejo por uma igreja lá em Fortaleza com essa visão. E aí ele falou, né, olha, nós não abrimos igreja por necessidade, é por direção, Deus tem que falar e tal, mas continue se reunindo, lendo os livros, orando e tal. E aí um grupo daqueles jovens já se desvinculou da igreja e começaram a fazer uma reunião na casa de um deles, com oração, estudo, com a leitura dos livros do irmão Reagan. E aí depois de um ano, um pastor do Verbo da Vida, que até então estava em Paulista, em Recife, foi convidado a ir a Fortaleza para conhecer, né, espiar a terra. O pastor Marquinhos, pastor Marco Antônio de Lima, nós chamamos carinhosamente de Marquinho, né? E aí ele foi, e aí ele teve uma direção para realmente mudar para Fortaleza e dar início à igreja Verbo da Vida. Então tinha um grupo ali de, 30 jovens, 40 jovens, aproximadamente. Só que naquele mesmo ano que ele foi para abrir a igreja, eu fui para Campina Grande para fazer o Rema. Na época chamava-se Verbo da Vida, né? Até para mim foi uma surpresa grande, assim, eu não esperava, não estava no meu radar, meu pensamento, passar por uma experiência como essa, de deixar tudo em Fortaleza, casar e ir embora para Campina Grande. Quando eu cheguei em Campina Grande, era eu chegando em Campina Grande, tinham outros 2 jovens que também foram, além de mim, Simone, né? Que era exatamente a Janaína, porque tinha casado com o Roberto, que já era pastor no Verbo da Vida, e um jovem chamado Natan Rufino, que foi para Campina Grande a convite do pastor Bud e morou com ele lá. Mas eu não, eu fui, assim, apenas num passo de fé mesmo, por entender que Deus tinha falado comigo. Não estou dizendo que Deus não falou com eles, sim, né? Mas um já estava casando com um pastor, o outro estava vindo morar com o fundador do Ministério Verbo da Vida, mas eu estava indo por conta própria, por assim dizer, né? Na verdade, o que estava me sustentando ali era só a palavra de Deus mesmo. E disse, vá. E eu fui. Deus nos honrou, passamos 2 anos lá, e muito aprendizado, muito crescimento. 2 anos depois voltei para Fortaleza, a igreja já estava fundada, já cheguei lá, graduado pelo Rema, então já fiquei auxiliando o pastor, né? Além do pastor, eu e Simone éramos os únicos graduados, né? Tinham feito 2 anos do Rema. Já ficamos envolvidos, assim, integralmente. E aí eu ainda fui atrás de trabalho, recebi uma proposta de trabalho, mas quando eu comuniquei para o pastor que eu ia começar a trabalhar no secular, que a minha jornada, né, seria aquela jornada comercial de segunda a sábado terminando ali por volta de meio-dia, ele sentiu que ele disse, rapaz, vou perder essa força aqui de auxílio, né? E aí ele me fez uma proposta indecente, como eu costumo dizer,
E a proposta foi: não assuma lá o trabalho, fique tempo integral, mas a igreja não tem como lhe pagar agora. Você vai ficar pela fé. Eu tinha um seguro-desemprego, né? E o seguro-desemprego foi 5 meses, se eu não me engano. E a proposta era: quando terminasse o seguro-desemprego, a igreja passaria a me pagar o mesmo valor que eu recebi do seguro. E aí eu falei com a minha esposa e disse: Simone, é o seguinte, se entrar na empresa eu vou crescer, que eu cresci, todo lugar que eu passei eu cresci, eu avancei, né? Porque eu era dedicado e tudo. E tinha o favor de Deus agora sobre a vida, né? Eu disse: eu acho mais fácil dar esse passo agora do que entrar no mundo corporativo, de empresas, trabalho, e depois deixar tudo e heredar para o ministério, né? Eu já tinha convicção da chamada. Aí a Simone, a minha esposa, é uma guerreira, viu? Aí ela disse: tá certo, então vamos fazer. Aí eu abri mão lá do trabalho, agradeci a oportunidade, eram pessoas que nós conhecíamos, né? E aí eu fiquei tempo integral a partir daí. A jornada foi mais ou menos essa. Amém. Vamos entrar no primeiro bloco, que é o fruto do Espírito. Qual é a definição? O senhor pode definir o que vem a ser o Espírito? Eu diria, de uma forma bem resumida, espero que possa ajudar de alguma forma. O fruto do Espírito é aquilo que nós nos tornamos a partir do momento que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É porque confessar a Cristo como Senhor e Salvador não é mudar de igreja, não é mudar de religião. Né? Às vezes as pessoas tratam isso apenas como uma mudança de igreja, de religião, de dogma, de doutrina, mas não é isso. Confessar Jesus é nascer de novo, como a Bíblia fala, como o próprio Senhor Jesus falou, né? É um novo nascimento. E esse nascimento diz respeito a uma realidade interna, interior, que é a do Espírito. A Bíblia diz, né, lá em Gênesis, todo mundo conhece, né, Gênesis 1:26, né, diz que Deus criou o homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, ele vai dizer que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então veja, Gênesis diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Jesus mais tarde diz que Deus é Espírito. Quem tem dúvida disso, mas sim, era o Senhor falando. Logo, se Deus é Espírito e criou o homem à sua imagem e semelhança, obviamente que o homem é um ser espiritual como Deus é. Mas muitos de nós, como era a minha própria história, apesar de ser um cristão, uma família tradicionalmente cristã, eu não tinha a menor noção. Eu era um espírito. Apesar de ouvir alguma coisa sobre isso, mas aquilo não conectava o coração, né? A mente. Mas a palavra nos ilumina. Então, quando confessamos a Cristo, nós temos uma mudança no nosso estado espiritual. Antes de Cristo, antes de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos um ser espiritual, só que nós estamos, como a Bíblia diz, usando a linguagem bíblica, mortos espiritualmente. E isso é curioso, porque morte, muitas vezes as pessoas entendem como inexistência, deixar de existir. E morte, segundo a Bíblia, e a Bíblia é a verdade, morte não é inexistência, não é deixar de existir. Morte é separação. Literalmente, morte significa separação. Tanto é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque o pecado promove separação entre Deus e o homem. Então, morte é separação. Então, antes de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, nosso estado espiritual é de mortos, porque estamos destituídos, desligados, sem comunhão com Deus, né? Mas nós somos um ser espiritual. E aí, quando reconhecemos em Cristo, né, a salvação, o plano da salvação de Deus para o homem, para essa condição do pecado, que nos mantinha desligado de Deus, então o pecado é vencido, né, pela fé na obra que Cristo realizou. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu por tudo aquilo que estava operando em nós naquele estado de morte, de separação Sim. de Deus, nos livrando, nos liberando, né, de toda culpa, de toda condenação. Então, a nossa realidade espiritual de
desligado de Deus, né? Sem comunhão com Deus, passa a ser agora de estar em comunhão com Ele. Receber do próprio Espírito de Deus uma nova vida. Então, já éramos espirituais. O homem é um ser espiritual. Independente dele conhecer ou reconhecer Cristo, o homem é um ser espiritual. Então, no momento em que nascemos de novo, nós recebemos, como a Bíblia diz, né? O profeta Ezequiel já falava em profecia que chegaria um tempo em que Deus tiraria do homem o coração de pedra, coração duro, não quebrantável, né? Um coração resistente. Ele nos daria um novo coração, um novo espírito. E esse novo coração é um coração quebrantável, um coração que reconheceria, né, o favor, a graça, o poder de Deus. Então, o fruto do Espírito é aquilo que nós nos tornamos a partir do momento que confessamos a Cristo. Nós nos tornamos novas criaturas. E como novas criaturas, nós agora temos uma nova forma de viver. E o fruto do Espírito é a expressão dessa vida. Que é a própria vida de Deus em nós. É o Espírito de Deus habitando em nós. E, pastor, esse fruto do Espírito, ele acontece imediatamente, como se fosse algo automático, assim que a gente nasce de novo? Ou ele há uma necessidade de um processo? Assim que eu vi a matéria fruto do Espírito, eu imaginei que a gente ia ver cura, como se fosse algo imediato, poderes sobrenaturais, né? E aí esse fruto, ele acontece instantaneamente assim que a gente nasce de novo? Interessante essa pergunta. Eu diria o seguinte, olha, o novo nascimento, ele é instantâneo. O novo nascimento, quando qualquer um, confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ainda que ele não sinta nada, né, do corpo, nada, que ele não tenha nenhuma emoção, mas ele, de forma consciente, por reconhecer pela palavra o plano da salvação que há em Cristo, que nos é revelado em Cristo, e alguém diz, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que morreu por mim na cruz, morreu pelos meus pecados, eu o reconheço como o Senhor da minha vida, eu o confesso como o Senhor da minha vida, e faz de fato essa confissão, essa pessoa, ela, assim, nasce de novo. Ela se torna uma nova criatura, ou seja, ela recebeu o Espírito Santo no espírito dela, ela recebe a vida de Deus no espírito dela, ela é feito um novo coração, né? Um novo espírito, uma nova criatura. Então o novo nascimento ele é imediato, é no momento em que você confessa. No entanto, a nossa alma, que é onde se processa a razão, o intelecto, os sentimentos, né? É a fonte de tudo isso da vida do homem, ela continua com aquela mesma carga que a pessoa tinha antes da confissão de Cristo. Se ela teve experiências más, negativas, ela tinha uma vida de pecado, enfim, aquilo tudo ainda está registrado na mente da pessoa. Então, o que a Bíblia fala é que uma vez que o homem confessa Cristo e nasce de novo, ele é uma nova criatura. Então, esse fruto do Espírito ele já pode ser manifesto. Mas muitas vezes temos dificuldade de manifestar, por quê? Porque ainda temos uma mente que carrega uma memória da vida do pecado, da vida que vivíamos antes de Cristo. Então, a leitura da palavra, a meditação da palavra, o estudo da palavra, a oração, a comunhão com Deus, né, vai nos levar naturalmente dentro de um processo de renovação. Como a Bíblia fala, a renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Então, à medida que a nossa mente ela vai sendo puxada para deixar aquela consciência do pecado, né, e ela vai sendo puxada para o lugar que está o nosso coração hoje, que é em comunhão com Deus, aí as coisas vão se aprimorando e a manifestação desse dom vai se tornando cada vez mais frequente e crescente, né? Então, assim, no momento que nasce de novo, já está lá. Como Jesus disse, o Espírito está pronto. A carne aqui para nada aproveita, né? Mas o Espírito está pronto. Mas a manifestação plena desse fruto se dá por esse processo natural de transformar o entendimento, a mente, né? De mudar a visão que nós temos da vida, do mundo, de quem somos, de quem éramos e assim por diante. Então precisa da nossa... Significa que eu posso ter um crente que tem
assim, não tem fruto liberado, mas não acessa. Não mostra na vida dele esse fruto. É necessário mais do que só frequentar. Sim, no momento que alguém confessa a Cristo e nasce de novo, né? Como eu disse, ela se torna uma nova criatura, ela já está totalmente, posso dizer, preparada. Ela tem toda a estrutura, espiritualmente falando, para manifestar o dom. O fruto. O fruto do Espírito, que é a própria vida de Deus operando em nós. É manifestar o caráter de Deus em nós. E aí, aquele cristão passa por esse processo do novo nascimento, mas ele se torna negligente quanto à leitura da palavra. A Bíblia é como um espelho, né? Então, quanto mais eu me coloco diante da Bíblia, das Escrituras, mais eu vou conhecer a mim mesmo e mais eu vou conhecer a Deus. Né? Para não ficar melhor, eu vou dizer, mais conhecemos a Deus e, consequentemente, mais conhecemos a nós mesmos, tendo em vista que fomos recriados por Ele, em Cristo Jesus. Paulo vai falar lá no livro de Efésios, quando ele diz sobre que Deus concedeu à igreja os 5 dons ministeriais. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, né? Aí diz que os 5 dons ministeriais, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles foram dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, de todos aqueles que confessam a Cristo e nascem de novo. Para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra que cada um de nós precisa realizar. E aí Paulo ele vai dizer que esse processo de aperfeiçoamento e crescimento, ele se dará por toda a vida, por toda a nossa existência, enquanto aqui na Terra, nesse plano natural que nós estamos no processo de crescimento. Aí ele fala assim, ele diz, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, até que conheçamos o Filho de Deus, né? Eu acho interessante, eu li esse texto e durante muito tempo, quando ele falava sobre conhecer o Filho de Deus, eu pensava, ele está falando sobre conhecer a Cristo. E é verdade, ele está falando sobre isso. Por favor, não me entendam mal. Mas, todo aquele que nasce de novo, ele também recebe o poder de ser feito filho de Deus. Como eu citei ainda há pouco aqui, o Evangelho de João, quando ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos feitos filhos de Deus, pelo poder de Deus. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa piedade, é pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Então, se eu me tornei um filho de Deus, se nós nos tornamos filhos de Deus, então nós somos para Deus tal como Jesus. De fato, a Bíblia diz que ele foi o primogênito, o primeiro de muitos, o único filho. Mas depois ele se tornou primeiro o unigênito, né? Eu acabei me antecipando. Primeiro a Bíblia apresenta Jesus como o unigênito, o único filho de Deus. Porque toda a humanidade estava destituída, separada de Deus por conta do pecado. Mas depois da sua obra consumada na cruz e das pessoas terem crido e confessado a Cristo e terem recebido o Espírito Santo em seus corações, nascido de novo, aí Jesus ele deixa de ser o único filho, o único gerado, e ele se torna o primogênito, o primeiro gerado de muitos. Sim. Então, tal como Jesus é filho de Deus, nós somos. Nós somos filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, eu aprendi, depois que eu fui evangélica, que quem ama tem medo, né? Quem ama teme também. Tem medo de ser leviano, tem medo de machucar, de desonrar. E aí eu tenho muito receio daquela parte da Bíblia que diz assim, toda árvore que não der fruto será cortada. E aí quando eu estudo o fruto do Espírito, e eu consigo compreender que falta em mim domínio próprio e que algumas obras da carne estão gritando, eu tenho medo de ser a árvore que não dá fruto. Como vencer isso? Como compreender isso? Porque, como a gente acabou de falar, tem pessoas que passam 10 anos na igreja, escutando a palavra, sem dar frutos verdadeiros, assim, sem conseguir explicar para o seu ambiente os frutos do Espírito.
Eu comentava, inclusive, em sala de aula, né, em algum momento das aulas que eu ministrado, e eu percebo, assim, o que é que acontece? Muitos de nós, por não se dedicar à leitura da palavra e à meditação dela, né, e portanto não tem a sua mente renovada, os seus pensamentos transformados, né, para deixar de pensar como pensávamos antes, quando estávamos no mundo e no pecado, para pensar como Deus pensa, ver como Deus vê, sentir como Deus sente, né, para ter uma vida mais aproximada à realidade do plano de Deus para nós. Então as pessoas, elas pensam o seguinte, elas se deparam com o texto da Bíblia que diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, aí vai falar sobre longanimidade, que é paciência, aí benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? São todas essas características, o fruto do Espírito, né? Como nós explicamos em sala de aula, termo é singular, o fruto, mas o entendimento dele, o termo é singular, mas o entendimento dele é plural, né? Uhum. Porque é um fruto, mas tem muitas características que devem ser evidenciadas, que é a vida de Deus, né? Amor, paz, alegria, né? Paciência, né? Que é a longanimidade, a bondade, a benignidade, né? Enfim, todas as características de Deus estão ali, no nosso espírito, porque nós fomos recriados nele. Então, eu penso que o grande problema é porque as pessoas, quando leem o texto, elas pensam assim, eu tenho que andar mais em amor. Elas veem como algo que elas precisam conquistar, como é algo que elas ainda não possuem e que elas têm que se esforçar, é um esforço humano, para alcançar aquilo. Eu tenho que andar mais em amor, eu tenho que amar mais, né? Deus é amor, eu tenho que amar. Aí, eu tenho que ser mais longânimo, eu tenho que ser mais paciente, eu sou muito impaciente. Eu muitas vezes me vejo cruel com as pessoas, eu tenho que ser mais bondoso, né? Ou, enfim, falta de domínio próprio, se ira facilmente, né? Aí a pessoa, ela tem essa perspectiva. Ela lê as escrituras e ela acha que a Bíblia está mostrando algo que ela precisa conquistar, que ela precisa alcançar. Entendi. Só que o fruto do Espírito é uma realidade já concretizada em nós no novo nascimento. É como eu disse, o fruto do Espírito é aquilo que nós nos tornamos a partir do novo nascimento. Então, na verdade, você não precisa amar mais, assim, entre aspas, Sim. Você vai me entender. Você já tem o amor de Deus derramado no seu coração. Inclusive, lá em Romanos, no capítulo 5, né, quando o apóstolo Paulo fala isso, Romanos 5:5, ele vai dizer que o amor de Deus foi derramado no nosso coração e, por isso, ele não nos confunde. Porque nós temos a plenitude do amor de Deus em nós. Não é só no sentido do amor dele por nós. É mais do que isso. Ele nos amou e ele dividiu esse amor conosco, de modo que agora nós podemos amar como ele ama. Que ele me amou primeiro, eu amo. Exatamente. Jesus, ele antes de ser assunto aos céus, né, ele disse para os seus discípulos que eles deveriam ser o sal da terra, eles deveriam ser a luz do mundo. Ou seja, eles deveriam expressar tudo aquilo que é a vontade de Deus para o mundo que continua perdido, para aquelas pessoas que ainda não tiveram seus olhos iluminados, né? Ou seja, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é o fruto do Espírito, é a vida de Deus manifesta a partir de nós, seus filhos, né? Então, quando nós entendemos que o fruto do Espírito não é algo que eu tenho que conquistar, mas é algo que eu tenho que me abrir para manifestá-lo, porque ele já está em mim, isso já muda a perspectiva. Não muda, talvez, uma certa cobrança da nossa parte, né? Quando a gente se vê ali falhando em alguma área, na falta do domínio próprio, uma impaciência, enfim, se vê irado ou, sei lá, com ciúmes ou coisa dessa natureza, a gente vai pensar, não, eu não estou manifestando o fruto. E de fato não. Mas a capacidade de manifestá-lo está em você. Não é o que você vai empregar força natural, né? É a graça de Deus, é o favor de Deus. O que você precisa, o que nós precisamos, é aceitá-la. É pensar assim, bom, essa já é a minha realidade, então eu não aceito mais me comportar de uma forma diferente. Então muda um pouco a perspectiva e isso facilita, inclusive, né? No caso, quando deixa de manifestar o espírito, a carne está se manifestando
É o que a gente está nas aulas, né? Carne. Então, quando eu sinto que eu fui grosseira, sendo grosseira, né? Sim. A minha paciência é bem curtinha e vem falar uma coisa, outro já é porque a minha carne está dominando. Está prevalecendo. Então, eu tenho que, ao mesmo tempo, não, eu não sou essa pessoa. Exatamente. Carne. Eu sou benigna, sou paciente. Sim. Eu sou isso. Então, é quando a gente vai usar a autoridade também. Exato. E a fé. E afirmar. E a fé. Porque é uma questão de fé, inclusive. O que é fé? Fé é a certeza de coisas. É a convicção. Então, se eu creio que eu nasci de novo, como de fato creio, então eu não duvido se eu posso amar ou se eu amo. Eu não duvido se eu posso perdoar. Eu sei que eu posso. Eu decido perdoar. Eu decido amar. Eu decido ser paciente. Agora, eu posso, ainda que seja um processo assim rápido, que acontece na nossa mente, por conta de uma pressão, eu posso me permitir ser impaciente. Mas quando eu permito isso, o que está prevalecendo e se manifestando naquele momento é a carne, a obra da carne, a carne que ainda é inclinada ao pecado. Mas quando eu, naquele momento que a situação estressante está exigindo de mim e eu estou me sentindo aqui esgotado e já sem paciência, eu tenho que lembrar quem eu sou. Porém, eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura, eu sou tal como Cristo. Assim como Ele é, eu sou. Então, eu posso ser paciente aqui e eu vou me manter paciente. Então, não é uma coisa que eu vou conquistar como algo que está fora de mim. É uma coisa que está dentro de mim. Agora, eu vou me recusar a me movimentar, a agir, a corresponder aos, como é que eu posso dizer, aos estímulos, né, das circunstâncias, dos problemas, das situações externas. Eu tenho que saber me posicionar para repelir esses estímulos, entendendo o mal que eles me fazem, e eu tenho que puxar aquilo que eu sou de dentro. Dizer, não, eu sou paciente. Eu consigo andar mais uma milha com essa pessoa, com essa situação aqui, eu ainda consigo lidar, porque eu sou paciente. Então não é eu tenho que ser, eu sou. Pastor, Deus usa momentos de pressão, de angústia, para a gente aprimorar o... Uma vez há anos, né, escutei um ministro dizendo o seguinte, que às vezes as pessoas estão pedindo a Deus sem saber o que estão pedindo. Estão pedindo sem entender claramente o que estão pedindo. Por exemplo, ele disse assim, né? Tem pessoas dizendo, Senhor, ensine a ser mais paciente. Aí ele falou, aí Deus vai permitir, irmão, situações se manifestem na sua vida para testar sua paciência. Porque ele sabe que você já é. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você está unido com Ele, o Espírito. O Espírito de Deus habita no seu coração, Ele te capacita. Então você é paciente. Então Ele vai permitir que situações te provem nessa área para que você externalize a paciência que está dentro de você. Né? Eu achei interessante, curioso. Mas eu não vou dizer que Deus promove situações para nos provar ou para aprendermos. Deus não precisa fazer isso. O mundo ele já se encarrega. A vida como ela é. Né? Dia a dia já é... O dia a dia. Né? Assim, as relações, mesmo com os nossos familiares, parentes, as pessoas que mais amamos, nós temos dificuldades, né? De nos relacionar. E muitas vezes o que nos mantém vinculados àquelas pessoas é a consciência, eu acredito que isso é até algo espiritual, né? Do vínculo familiar, do elo familiar. Porque por muito menos uma outra pessoa nós já teríamos dado as costas, teria abandonado, mas como se trata da família, a coisa do sangue, né? Então nós ainda conseguimos tolerar e administrar isso de alguma forma. E eu não estou falando só de cristão, não. Estou falando da humanidade do modo geral, né? Cristão ou não. Mas, então assim, eu creio que Deus, Deus é um Deus de oportunidades.
Então, diante de uma situação em que estamos sendo provados, aí Deus vai nos ajudar. Sim. Não é que Deus vai promover o mal, a circunstância, a situação delicada, né, para te provar ou tentar te ensinar alguma coisa, né? Mas aquela situação eu poderia dizer, é como se Deus se aproveitasse dela. Bom, já que está acontecendo, eu vou ajudar o meu filho, eu vou liberar favor e graça para que ele se sobressaia, desperte sua realidade, né, de quem ele é em mim, quem eu o criei para ser e para manifestar. Então, eu creio que Deus nos ajuda nesse sentido, tá? Mas não que ele promova a circunstância, os problemas, as provas, né? Como algumas pessoas falam, né? O que o senhor diz são aos cristãos? A grande maioria, eu já vi várias religiões, já vi da católica, religião, espírita. Só que as pessoas, a grande maioria, né, e eu me incluo nela, elas continuam achando a distância entre eu e Jesus. Né? E eu escutei de muitas pessoas, até de dentro de casa, líder que é meu pai, eu não sou Jesus. Pode ser uma pessoa que tem o fruto do Espírito aí, sabe? Mas em alguns momentos eu não sou Jesus. Eu sou eu. E aí, o que eu percebo hoje, né, com a revelação, como perece por falta de conhecimento. Não chega esse entendimento. Não, as pessoas, a grande maioria das pessoas que são cristãos, que estão ali congregando, que estão ali comunhando, né, no caso de uma igreja católica, mas elas não têm esse entendimento, né, e se separam. Jesus é Jesus, eu sou eu. E na Bíblia diz que ele foi feito da mesma carne que a gente. Ontem mesmo na sala de aula, você falou que ele foi tentado de todos os jeitos, principalmente a paciente, porque aguentar aquele povo judeu não é fácil, né? Um povo extremamente ingrato, murmurento, e ele paciente ali, suportando toda a situação. Quer dizer, eu estou misturando os testamentos, né? Mas o que está faltando? Por que não vai até essas pessoas? Até essas pessoas não, a maioria das pessoas. Elas não conseguem despertar. E o entendimento dessa passagem que Lucy falou, por exemplo, da árvore que dá frutos, a gente pensa que é tudo. Tipo, é a obra, eu tenho que dar fruto, eu tenho que fazer obra, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar na cesta básica, eu tenho que estar servindo em algum lugar, porque é a obra, é o fruto. Não é isso. Da mesma forma, eu, por exemplo, não tive filho. Minha filha, você não tem fruto. Não pega uma árvore, não dá fruto, você tem que ter um fruto, você tem que ter um filho. E confunde tudo. Falta, não é maldade, é realmente falta de conhecimento. Pegam cada aspecto diferente da vida e coloca tudo dentro da mesma sacola, né? Isso. E o que o senhor acha que está realmente faltando dentro das igrejas, dentro de quem tem esse poder de esclarecer, de trazer realmente as pessoas ao entendimento do Bom, tem muitas coisas aí acontecendo e contribuindo para que pessoas não cresçam, né, na revelação, no entendimento, né, de quem elas são em Cristo. O principal é a falta de leitura mesmo, né, a falta da leitura das Escrituras. A gente entende que estar em uma igreja, por exemplo, por favor, não me entendam mal, eu não estou falando mal aqui de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Eu acredito que isso possa acontecer em qualquer denominação, em qualquer igreja, seja pequena, grande, enfim. Mas estar numa igreja onde, porventura, a liderança naquele local não ensina a palavra como ela é, né? Fundamentando todos os princípios bíblicos, falando sobre o novo nascimento e o que é ser uma nova criatura, por exemplo. Porque tem gente que confessou a Cristo, ela diz, não, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Mas se você perguntar para ela o que é ser uma nova criatura, talvez ela não saiba, ela não tenha um entendimento mais aprofundado sobre isso, né? Ela talvez diga, não, eu confessei Jesus e eu sou uma nova criatura. Aí, mas o que é ser uma nova criatura? Não, eu sou filho de Deus agora. Ok, tá certo, mas o que é ser filho de Deus, né? Como é que o filho de Deus vive? Aí, se você for uma pergunta dessa, a pessoa pensa assim, deve ser um pouco diferente de como eu estou vivendo, né? Então,
a leitura, só o fato das pessoas não estarem lendo a Bíblia já é um impedimento grande. E se porventura essa pessoa já não tem uma vida de leitura adequada, como deveria ser, e ainda está numa igreja que não fundamenta os princípios, não ensina a palavra, aí fatalmente as pessoas não vão se desenvolver, não vão crescer, não vão evidenciar aquilo que elas são. Elas são, como eu disse aqui, filhas de Deus, tal como Jesus, né? Então eu penso que o principal problema é esse. Mas ele pode ser sanado, né? Tanto por estar numa igreja onde há um bom ensino, né? Uma boa orientação, onde a palavra de Deus ela é, vamos assim dizer, honrada, e o que é ministrado no púlpito é a palavra e não qualquer outra coisa. E também a leitura da palavra, porque eu diria, eu conheço pessoas que estavam numa igreja que não era forte no ensino, mas que amadureceram espiritualmente. Não necessariamente por conta do que receberam na igreja. Não que eles não tenham recebido alguma coisa boa lá, com certeza receberam. Mas principalmente por quê? Porque eram pessoas que passaram a ter essa busca de leitura, conhecer as escrituras, de procurar conhecer a vontade de Deus, conhecer o poder de Deus, né? E aí essas pessoas amadureceram, mesmo em igrejas que não são tão fortes ou tem uma evidência tão forte ali no ensino, entende? Então eu penso que o maior problema é a preguiça mesmo das pessoas de ler a palavra. Que está nesse livrinho aqui, 5 Impedimentos da Graça, né? Maravilhoso esse livro. Um deles é a preguiça. E Exatamente. eu até vou pegar o ensejo que você estava falando e lembrar vocês que o Rema também é para católicos. O Rema tem freiras, tem padres fazendo, e aí é um convite para você também. Ler a Bíblia de uma forma diferente. Está acostumado, vão conhecer o Rema, porque o fruto não é uma mudança nem de religião nem de igreja, né, pastor? Exatamente. Então, é uma mudança de natureza. De natureza. Venham conhecer a palavra. Está disponível a vocês, cristãos que acreditam que nova criatura pelo Senhor. Vou dizer que eu cheguei no evangélico através de uma revelação que eu tive e uma decisão que eu tive de começar a ler a Bíblia. Estava lendo um monte de outra literatura que não estava me fazendo crescer. Só que não é sozinho, é muito difícil. Sim. Muito difícil. Né? Então, assim, quando eu cheguei, através de um convite eu cheguei no Verbo da Vida, estava com as matrículas abertas do Rema. E eu não tive um segundo de dúvida. Eu falei, pronto. Eu já estava sentindo a dificuldade. Já tinha tomado uma decisão de ler a Bíblia e eu já estava lendo e não estava entendendo. De fato, eu não conseguia entender. E aí, quando eu vi as inscrições abertas, me inscrevi. E ali mudou completamente o jogo. O entendimento, gente, então eu aproveito, né, para reforçar aqui sempre o convite de todos os nossos podcasts, né? O Rema é uma escola de revelação. E ela traz total apoio e ajuda para que a gente possa, de fato, entender o Evangelho, entender a Bíblia. Então, tem os professores que estão ali nos esclarecendo, trazendo experiências, trazendo conhecimento, e tem também o próprio Espírito Santo que está livre naquele local e que nos traz entendimentos que às vezes nem está ali naquele assunto, né? Vem, como veio para mim, vem, o que você está fazendo da sua vida? Você está cultuando outros deuses? Não, é aqui. E é isso que acontece nas aulas do Reino. Não sei se você já passou por isso, mas de repente vem uma revelação, vem um entendimento e tudo fica claro, né? Então, reforço para vocês que estão buscando o seu crescimento espiritual e querem, de fato, experimentar o melhor dessa vida, não perca a oportunidade. Próximo ano, agora, final do ano, né? Final do ano agora, as matrículas abertas. Não é toda a cidade que tem. Nós temos o privilégio de estar aqui em Mossoró e temos o Rema. Fortaleza é uma cidade grande, Ceará, diria assim, né? Tem várias cidades, né, pastor? Diga aí quais são os lugares. Lá em Fortaleza mesmo, hoje nós temos 5 unidades. Quer dizer, Fortaleza e cidades que circunvizinham ali, né? Que é Caucaia e Maracanaú, são 5 unidades hoje.
maravilha, isso é um presente para a nossa região ali. E pessoas estão tendo a oportunidade de ser iluminadas pela palavra. Eu até gostaria de fazer aqui um acréscimo ao que você falou. Como pastor que sou, né? Eu sou pastor de uma igreja lá em Fortaleza, professor do Rema, né, também. E estou no pastoreio já há praticamente 30 anos. E professor do Rema de 99 para cá, então dá 27 anos aí, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, muito curiosa, interessante. Que às vezes as pessoas menosprezam um convite como esse. O Rema, inclusive, geralmente no final do ano, início do ano, ele promove a oportunidade de pessoas terem acesso ao Rema para uma degustação, né? Uma demonstração, uma aula demonstrativa, algo dessa natureza. Às vezes as pessoas desprezam um convite como esse, ou mesmo a divulgação de uma escola como o Rema, porque elas pensam, não, mas eu tenho a minha igreja, eu leio a minha Bíblia, porque ainda há pouco eu falei, uma igreja que ensina a palavra é muito importante e a busca pessoal da leitura vai levar as pessoas a crescerem. Mas, ainda que você esteja numa igreja que ensina a palavra, e ainda que você seja uma pessoa que tem esse desejo de conhecer, isso não quer dizer que você não precise do auxílio como uma escola bíblica, que é o Rema. Porque precisa. Olha só, o que a gente tem de acesso, né? O que nós desfrutamos no Rema em 2 anos, 10 anos em uma igreja, talvez não seja suficiente para que uma pessoa receba, entenda e compreenda. Porque igreja é totalmente diferente de uma escola, de uma sala de aula, né? Os cultos, eles têm uma característica mais espontânea, a mensagem ela é mais inspirada no sentido de que é para atender uma necessidade ali da igreja local, das pessoas que estão ali presentes. O Espírito Santo tem a liberdade de falar o que ele quer, né? E é difícil você pegar na igreja, por exemplo, hoje em dia as igrejas adotam séries, né? Esse mês vamos estudar sobre fé. Aí tem 5 domingos, então 5 domingos vai ter mensagem no culto da manhã e no culto da noite sobre fé. Mas o fato é que a realidade nos mostra que são poucas as pessoas dentro daquela igreja que estarão em todos os cultos para pegar o ensino que é gradual, né? Que vai sendo dado um elemento sobre o outro, né? Tudo sobre fé não é ministrado num único culto. 5 cultos no mês ainda não seriam suficientes. Sim. Né? Então, imagina, a pessoa perde o primeiro culto, aí vai no segundo, então ela já não pegou o fundamento para entender melhor aquilo que está sendo ministrado no segundo culto. Aí ela vai no terceiro, aí por alguma razão ela não vai no 4º culto. Né? Então, essa pessoa pegou fragmentos, coisas boas, ela pode absorver, ela pode aprender, mas ela vai perder muita coisa também. Mas quando você entra numa escola como o Rema, então você já se programa. Inclusive você está pagando para aquilo. E isso exige de você também um compromisso maior. Aí a pessoa ela vai lá na segunda, na quarta e na sexta, ela vai se esforçar para não faltar, porque ela vai pegar o ensino na sequência. Os fundamentos para uma compreensão mais profunda, que depois vai ser ministrado novos elementos que vai levar o aluno a um aprofundamento maior, do entendimento, do conhecimento. Então é totalmente diferente. Você pega uma sala de aula do Rema e uma matéria como essa, fruto do Espírito, é o sumo do sumo, né? A coisa é concentrada, a vitamina é forte. Supra-sumo. É o supra-sumo, isso. É exatamente isso. Mas se vamos ministrar isso na igreja, e olha que eu sou pastor de igreja, ainda que eu levasse as mesmas aulas para dentro da igreja, cada dia tem um público diferente. As pessoas não pegam todos os elementos. As pessoas não vão absorver da mesma forma. Entende? O tempo é reduzido. Na igreja você tem um louvor, tem adoração, e isso tudo é importante. Eu não estou dizendo que não seja. Mas quando você vai para o centro de treinamento bíblico, por exemplo, você chega lá, tocou para começar a aula, é Bíblia, é palavra, é ensino, né? É fundamento sobre fundamento, é preceito sobre preceito. Então, como é que você falou? Supra-sumo. É o supra-sumo. É isso aí. Pastor, você acredita, a gente sempre sente isso, que quando ultrapassa 1 hora, a gente ainda tem tanta coisa para falar, tanta coisa para conversar, e a gente precisa finalizar. E aqui a gente faz um pouco diferente,
porque acreditamos que a última coisa que as pessoas têm que ouvir é a oração. Então a gente vai se despedir e aí a gente passa para fazer algumas coisas. Cassandra, hoje eu só quero deixar um beijo especial pelo meu melhor telespectador que está aqui com a gente, meu namorado, eterno namorado, e que eu sei que para ele estar aqui, ele vai trabalhar muito mais à noite. Eu sei o preço que ele está pagando para estar aqui, então eu queria estar registrando no podcast, porque todos os podcasts eu falo sobre ele, né? Não falou nada. Aí eu não falei nada, mas porque ele está aqui. Então, um beijo, e foi o aniversário dele na terça-feira. Então essa semana foi bem puxado para ele. Qual é o principal fruto, característica do fruto que serva nele? Ele é muito bondoso. Menos com ele. Ele é muito paciente. E até para me explicar que eu tenho que ter paciência, ele é paciente. Para me explicar que eu tenho que ser ponderada, ele é paciente. E eu acredito assim que ele é a maior referência que eu tenho sobre olhar a outra pessoa com um olhar assim de Cristo, assim, ter paciência, ter... Não, a pessoa pensou em uma forma melhor de falar, uma forma... Enfim, todo mundo sabe que, né, que os opostos te atraem, então... O que eu falo não é... Mas você tem a mesma coisa que ele, né, pastor? O oposto. Você tem o fruto do Espírito igual a ele. Você falou uma coisa muito interessante, você rápido aqui. Você falou assim, sobre ser parecido com Cristo, né? E uma pessoa que está andando no fruto do Espírito, ela vai causar esse impacto nas pessoas. E elas vão dizer, estar com aquela pessoa é como estar com Cristo. Nunca vi alguém que me levasse a ter uma ideia de como Cristo seria, senão quando eu estou com aquela pessoa. Isso é uma forte evidência de que aquele indivíduo está vivendo um nível de plenitude ali na sua vida espiritual, manifestando o fruto. Eu não sei não, pode ser a paixão falando, mas eu acho que ele dá cheque em todos. Glória a Deus, maravilha. Cheque em todos. Foi o que você viu no seu colega de trabalho, né? Sim. Alguém semelhante a Jesus. Exatamente. E isso realmente deixa as pessoas, eu posso dizer, impressionadas. Sim. Sem palavras. Elas não entendem. Às vezes essa pregação da demonstração do caráter de Deus é mais eficiente do que a pregação falada. Não que ela não seja importante, mas em muitos casos é o testemunho de vida que aproximam outras pessoas a Deus, ao desejo de conhecer as Escrituras e o caráter dele, né? Ele é tão assim que quando eu começo a melhorar em alguma coisa, as pessoas falam assim, isso aí é Adriano. Isso aqui, ela melhorou nisso, isso foi Adriano. Mas aí como ele gosta sempre de ficar nos bastidores, a gente não expõe tanto. Porque Jesus não se expõe também. Não quer os aplausos. Então, muito obrigada, pastor. Nada, e aí, Cassandra, eu também agradeço demais, pastor. A aula está sendo maravilhosa, está sendo um aprendizado assim, fantástico. Eu acho que termina sexta, Ou ainda tem quarta-feira. Graças a Deus, porque ainda tem muito conteúdo. O pastor é bem minucioso, né? Explica com muitos detalhes. Eu estou adorando. Infelizmente eu chego atrasado, sento lá atrás, mas logo no segundo período eu já estou lá na frente. Muito bom. Então foi um prazer falar aqui, né, do fruto do Espírito, e é um desejo meu, né, que todas as pessoas possam conhecer desse dom, que é um dom, né, que todos nós temos, e que possamos praticar isso, né, colocar para fora para contribuir para um mundo melhor, né? Se Deus quiser, nós traremos muitas outras pessoas a ter esse conhecimento. Gratidão a você e a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço a vocês duas, vocês são amorosas, carinhosas, né? Desejosas, né? Conhecer o Senhor, isso é inspirador. Acredito que para todo mundo que estão à volta de vocês, né? E essa iniciativa que vocês tiveram de começar esse podcast, de levar a outras pessoas, né? De alguma forma, o entendimento de que elas podem crescer na comunhão com Deus quando se abrem para essa possibilidade, principalmente quando tem uma escola como essa aqui em Mossoró. Isso é um grande benefício para essa cidade, para toda a população, né? E que muitas pessoas não conhecem. Então, parabéns pela iniciativa. É uma honra estar aqui com vocês, estar em sala de aula ministrando.
Sempre um prazer. Obrigado. Obrigada. Então vamos orar. Pai, nós te rendemos graças e bendizemos o teu nome, Senhor, reconhecendo a grande obra que o Senhor realizou por nós em Cristo, a maior prova do seu amor. O Senhor nos enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, nos substituindo naquela cruz, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida. Nós temos desfrutado desse privilégio, Pai, viver uma vida de comunhão contigo. Eu te agradeço e eu declaro, Senhor, essa vida que há em nós sendo manifesta de tal maneira, todos aqueles que estão próximos a nós, como familiares, amigos, sejam tocados de alguma forma através das nossas vidas pela manifestação do teu Espírito. Essa é a minha oração e eu declaro, Pai, crescimento a todos aqueles que estão nos ouvindo agora. E eu declaro, Senhor, eles tendo os olhos do coração iluminados para conhecer a Ti, conhecer o Teu poder, a Tua graça e o Teu favor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.